Fala, minha gente do canal Carloto Júnior TV, Instagram, Facebook e demais redes sociais. Olha, Imperatriz tem virado a chave em relação à Copa do Nordeste, competição que o Cavalo não tem mais chances de classificar. Já na Série D, a equipe está bem, lidera o grupo A5, conquistou um bom resultado lá em Marabá diante do Águia e agora visa o jogo de sábado contra o Tocantinópolis. O jogo é aqui em Imperatriz. E jogador deve desfalcar o mais querido da região tocantina. Não se sabe se ele ainda vai ter condições de jogar nesta temporada. Mas antes de falar sobre esses assuntos, nesta terça-feira chuvosa em Imperatriz, 21 de abril, feriado nacional, quero fazer aquele pedido mais que especial a você. Não deixe de dar o joinha, de deixar o seu like aí no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola no canal Carloto Júnior TV. Combinado? Segue também a gente aí nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Vai ser o maior prazer fazer esse feedback com você. Ok? Bom, todo mundo sabe que o Imperatriz não está bem na Copa do Nordeste. Aliás, não tem mais chances, mesmo no último jogo contra o ABC, tanto é que técnico Marlon Coutrinho colocou uma equipe alternativa, para não dizer reserva, perdeu 3-1, teve um jogador expulso, que foi o Bigobel, que comprometeu muito, né, a estratégia do time, de pelo menos conquistar o empate, mas perdeu 3-1, aí eliminou qualquer chance matemática de classificação, até porque o Sport já está classificado, e o Ceará e outras equipes já alcançaram 7 pontos. Então, Copa do Nordeste ficou para trás, apesar do Imperatriz ainda ter que cumprir um jogo, que é o da última rodada da fase de grupos. Esse jogo está programado para o dia 29, passando essa quarta-feira, na outra, lá na Bahia, mais precisamente em Salvador, na Arena Caju, contra Jacuipense. Certamente o Imperatriz vai mandar um time bem mudado, jogadores que não vêm tentando oportunidade no time principal, que precisa de minutagem, porque nem sei se o Marlon vai para essa viagem. E aí o time principal tem que ficar aqui treinando para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Esse é o objetivo principal do Imperatriz, que quer buscar não só a tentativa do acesso, mas se não conseguir, pelo menos se manter na Série D do próximo ano. Tem esse jogo sábado contra o Tocantinópolis e depois vai jogar contra o Trem, né? Lá em Macapá, no Amapá. Então, foco total. Esse jogo, o Imperatriz não tem esse plantel todo para ficar aí, né, jogando duas competições simultâneas com a mesma performance. Então teve que escolher uma e a Série D foi a escolhida. O time jogou no fim de semana lá em Marabá contra o Águia e arrancou o empate 1-1. Olha, historicamente, o Imperatriz nunca se dá bem contra o Águia. O Águia tem vencido jogos lá em amistosos, tem vencido aqui Imperatriz, né? Tem sido sempre um adversário bastante difícil do Cavalo de Aço nos confrontos entre as duas equipes. Mas no domingo, o Imperatriz sobrou no jogo lá no Zinho de Oliveira. Se tivesse que apontar um vencedor, certamente seria o time do Cavalo de Aço. O time, além do gol, uma belíssima jogada do Fidel, que encontrou o Anderson Brito fazendo facão, mesmo ele passando da bola, ele conseguiu dar o toquezinho antes do zagueiro, tirando do goleiro, empatando o jogo. O Imperatriz teve a primeira chance do jogo, que foi com Pedro Senna, que desgarrou no contra-ataque, saiu cara a cara com o goleiro, mas adiantou demais a bola. E teve duas oportunidades com o Rian. Tá? Uma em que o próprio Fidel, após ter feito o lançamento do gol para o Anderson Brito, achou o Rian entre os zagueiros, né? Já quase dentro da área, mas infelizmente ele pegou muito embaixo da bola, ela subiu, encobrindo a meta do goleiro do Águia de Marabá. E no finalzinho, o próprio Rian teve outra oportunidade de perna direita, chutou, não é a perna dominante, terminou acertando a trave e desperdiçando, que poderia ter sido o gol da vitória do time do Imperatriz. O time saiu atrás, é verdade, né? Tomou 1-0, uma jogada que inclusive o Vivico se machucou, jogada que começou num rebote que o Águia dominou com o PH pela direita. Eu acho que ali o Doda poderia ter feito a falta, deveria ter parado o jogo, não fez, o PH ganhou, saiu o lançamento lá para a ponta esquerda. Quando o PH saiu, o Vivico veio e o Vivico sozinho terminou
né, torcendo o tornozelo, machucou o joelho, inclusive é dúvida para o restante da temporada. A bola foi lançada por Wesley lá na ponta esquerda, ele terminou ajeitando para o meio, para o camisa 10 sozinho, sem goleiro, inclusive, fazer o primeiro gol da partida, foi o gol da equipe do Águia. Mas o Imperatriz continuou em cima e conseguiu fazer o gol no segundo tempo através do Anderson Brito, numa boa jogada do Fidel. Então o time foi bem, perdeu, além do Vivico, perdeu o zagueiro Vinícius, entrou o Rony, que também foi bem no jogo, né? O Rony ganhou todas as jogadas que ele disputou nessa partida contra o Águia de Marabá, e assim, ganha confiança, porque é um jogador que é muito perseguido, jogador que não tem feito boas atuações, mas depois dessa contra o Águia de Marabá, a gente espera que ele possa retornar a confiança e possa ser útil ali à disposição do técnico Marlon Contreira. Que não pôde contar com o Bigobel, que cumpriu suspensão automática, não pôde contar com o zagueiro Arthur Potiguar, que tinha sentido no aquecimento no jogo contra o ABC, não pôde contar com o Felipe Marcena, que também está entregue ao departamento médico, né? E agora perdeu o Vivico e o Vinícius. Mesmo assim, os que entraram deram conta do recado, e o Cavalo de Aço saiu com um empate 1-1, que manteve a equipe na liderança, juntamente com a Tuna. Ambos têm 5 pontos ganhos. A diferença é o saldo de gols, né? A Tuna tem um gol a mais do que o Imperatriz. Depois vem o Trem também com 5, mas é o terceiro colocado atrás do Cavalo de Aço. O Águia tem 3 pontos, 3 jogos, né? 1 ponto em cada jogo. Tocantinópolis, 2 jogos, só tem 1 ponto, que foi o empate, perdeu em casa. E o Oratório ainda não pontuou na competição. Para a próxima rodada, que vai ser a quarta, olha, são 10 jogos, 5 em casa, 5 fora. Então nós já estamos indo para o 4º jogo. Imperatriz joga em casa, recebe o Tocantinópolis no próximo sábado, 19h30, aqui no Frei Epifânio. Além de Imperatriz e Tocantinópolis, nós teremos Águia de Marabá e Tuna no sábado também, às 4 da tarde, lá no Dinho de Oliveira. Quando a Imperatriz entrar em campo, ele já vai estar sabendo desse resultado. É bom, seria aí um empate ou até mesmo a vitória do Águia, desde que o Imperatriz vença o Tocantinópolis. E no domingo teremos um jogo isolado, Oratório e Trem, o clássico entre eles lá, às 15h30, no Augusto Antunes. Bom, nesse jogo contra o Tocantinópolis, a Imperatriz não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Para chegar a 8 pontos, e esse Tocantinópolis também é outra equipe que é uma pedra na chuteira do Imperatriz, mas o Cavalo de Aço precisa aproveitar o bom momento que está atravessando e o péssimo momento que está o Tocantinópolis para tentar emplacar a segunda vitória e assumir isoladamente, quem sabe, a liderança do grupo. Claro que vai depender do jogo entre Oratório e Trem, vai depender do Águia de Marabá e Tuna Lusa também, mas o Imperatriz precisa fazer o seu dever de casa. Para esse jogo, o Imperatriz vai ter de volta o Bigobel e possivelmente o Arthur Potiguar, zagueiro, né? Mas aí não vai poder contar com o Vivico e dificilmente vai contar também com o Vinícius. Se tiver a volta do Arthur Potiguar e do Bigobel, beleza, porque o Arthur vai fazer a dupla de zaga com o Caio Sena, o Bigobel vai brigar ali no meio campo, porque o João Victor, que substituiu o Bigobel no jogo contra o Águia, fez um partidaço. Foi muito bem, diga-se de passagem. Deu uma segurança enorme ali na entrada da grande área, liberando o Victor Pereira para fazer, né, a função de segundo homem do meio campo, chegar mais na frente. Então, assim, o Vinícius não se sabe ainda se a lesão dele é grau 1 ou grau 2, ia fazer exame, ontem foi feriado, não teve como fazer, deve ter feito hoje pela manhã. E o Vivico também tem um problema no joelho, não estava nem conseguindo sair do alojamento, né, da casa do atleta. Eu acho que dificilmente o Vivico vai jogar este ano ainda, pelo que eu vi lá, mas vamos esperar que o departamento médico possa recuperar o lateral direito do Imperatriz, que estava até bem no jogo ofensivamente. E Imperatriz fica agora só com o Truco, né, e o Ceará, para esse jogo de sábado. O time treina agora à tarde, lá na Arena Botafogo. Então tem esse treino de hoje, tem o treino de hoje, na Arena Botafogo, mesmo treino, eu não consegui nem ver aqui. Na Arena Botafogo foi ontem, né? Deixa eu ver se saiu alguma coisa, se a assessoria divulgou alguma coisa aqui em relação ao treino hoje, né? Só foi ontem mesmo, treino que foi lá na Arena Botafogo. Hoje não informaram, mas certamente deve ser em algum dos campos aí, se não for Arena Botafogo, algum campo aí próximo. O certo é que treina hoje quarta-feira, quinta, e ainda tem um treino de sexta,
para definir que time o Imperatriz vai mandar a campo no próximo sábado, diante do Tocantinópolis. Tocantinópolis, que é o penúltimo colocado, tem só um ponto, precisa pontuar, deve vir, não sei, será se o Jário vai colocar o time para jogar por uma bola, no contra-ataque, ou sair para o jogo? Então, isso tudo o Imperatriz tem que estar atento, tem que trabalhar essas situações todas para saber como é que vai se comportar nesse jogo contra o Tocantinópolis. O certo é que tem que vencer, não importa como, tem que vencer. Agora, tem uns pontos no Imperatriz que precisam ser observados e trabalhados, tá? Primeira questão, finalização. O time não está muito bem de finalização. Não sei se é ansiedade, eu não sei se é falta de treinamento, tá? Certo é que tanto na finalização quanto ali no último passo, o time do Imperatriz está pecando, né, nesse quesito. Então precisa trabalhar bem isso para na hora do jogo a coisa sair automática, né? Não ficar assim tão difícil para a equipe do Imperatriz. E outra é com relação ao goleiro Wellington, tá? A questão do Wellington é o seguinte, eu já vi, inclusive no jogo lá no interior do Pará, contra a Tuna, que hoje está muito claro no futebol brasileiro quando vai ter uma substituição, quando o jogador está machucado, o que o goleiro faz? Cai ali para ser atendido, para dar uma parada no jogo. O Imperatriz tem dificuldade de fazer isso, está demorando. Então, às vezes, fica ali 2, 3 minutos sem um jogador a menos dentro de campo. Então, isso aí tem que ser corrigido, né? Porque aproveitar que a regra permite isso. Tá? Não pode o time ficar com um jogador a menos durante em momento nenhum. Então, o goleiro tem que estar atento. Se o jogador se machucou, vai para fora do campo, vai ser substituído, ele automaticamente já cai ali também, né? Para pedir atendimento, que aí o jogo vai parar, é o tempo que o técnico define lá quem vai entrar, que o jogador se aqueça e vem para fazer a substituição para não deixar a equipe com 10 jogadores. Então, a Imperatriz tem passado muito essa situação e precisa, de alguma forma, mudar isso aí para não ser prejudicado, né? Não tomar gols nesse momento que está com o jogador a menos dentro da partida. No mais, pequenos detalhes de acerto, mas essa final, o time assim está mais confiante, tá? O time consegue ficar mais com a bola, isso é importante, porque quanto mais tempo você fica com a bola, menor perigo você leva do adversário. E aí, aos poucos, vai subindo degrau, vai conquistando confiança, vai, né, agregando mais situações para que o Imperatriz possa classificar bem nessa primeira fase. E lembrando que, né, classificam 4 dos 6, e aí vão enfrentar equipes do grupo A6. Né? No grupo A6 tem lá quem? O Iguatu, que está liderando juntamente com o Maracanã, os 2 times do Ceará, 7 pontos. Sampaio tem 2 pontos, teve o jogo adiado contra o Moto, o clássico, né? Mas no máximo chega aí a 5. O IAP tem 2 pontos também, já tem 3 jogos. O Moto tem 1 ponto, tem um jogo a menos. E o Parnaíba é o lanterna. Então, se terminasse hoje essa fase classificatória de grupo, o Imperatriz, como segundo colocado, iria pegar o terceiro. Iria pegar nada mais, nada menos do que o Sampaio. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. Então, o Sampaio, como é o terceiro do grupo A6, seria Imperatriz Sampaio com o primeiro jogo lá em São Luís, o segundo aqui. Mas ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Vamos esperar a definição. Certo é que o cavalo está bem, a gente espera que possamos ter um bom público no sábado, 19h30, diante do Tocantinópolis, para empurrar a equipe a mais uma vitória, a segunda, para assumir isoladamente a liderança desse grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que Tuna e Imperatriz e o próprio Trem estão empatados com 3 pontos. E um detalhe, né? As 3 equipes jogam em casa. A Tuna faz o clássico contra o Águia, o Trem faz o clássico contra o Oratório aí não ganhou de ninguém também, nem empatou, e o Imperatriz enfrenta o Tocantinópolis, porque não tem aqui outra equipe do Maranhão, mas é um clássico aqui estadual, regional, vamos dizer assim, né? Do estado do Maranhão com o estado do Tocantins. Beleza, minha gente? Finalzinho do programa, ó. Não esquece de dar o like, aquele joinha, tá? Ajuda aí a gente no canal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nada que acontece aqui no canal Carlos Tubim TV. E segue a gente também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Um abraço aí para o meu amigo de Coroatá, tá? Muito obrigado, você que participa com a gente aqui, manda sempre aí um feedback. Uma ótima terça-feira, bom feriado aí para todo mundo. E a gente se encontra amanhã com mais notícias do time do Cavalo de Aço. Um abraço.